No último vídeo a gente finalizou aqui a parte de listagem de usuários, só que a gente tem um problema acontecendo, tanto é que se eu rodar o teste aqui agora está tudo passando, mas se eu descomentar essa linha aqui, deixa eu ir no show e descomentar essa linha e rodar o teste novamente, eu tenho uma falha aqui acontecendo pela forma como a gente construiu aqui esse usuário, né, a entidade de usuário. Para a gente corrigir isso, como a gente está construindo tudo através dos testes, eu vou voltar aqui no meu teste unitário de usuários e a gente vai fazer uma modificação aqui para poder introduzir o Static Factory Method, que basicamente funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui hoje esse Create User, esse usuário aqui, no momento que eu passo o meu nome e o password aqui para dentro, ele recebe aqui no construtor e ele gera para mim um novo User ID toda vez que eu gero um novo usuário. Então, é por isso que eu tenho essa falha aqui. No momento que eu salvei os dados do banco de dados aqui, fake, né? Inicialmente eu estou gerando os 3 usuários, salvando esses caras, mas quando eu faço a consulta desse usuário aqui no meu use case, esse new user aqui está gerando um ID diferente daquele que eu salvei no meu banco de dados. Então vamos começar primeiro com o teste unitário. O que eu quero que aconteça aqui então? Ao invés de eu passar um new user, construindo uma nova entidade, o que eu vou passar vai ser user.create, e aí ele vai pegar o meu e-mail e o meu name, passar para dentro desse método, e esse método vai ser responsável por construir um ID e retornar para esse usuário aqui uma nova entidade do usuário. Explicando assim, parece complicado, mas a hora que fizer aqui para vocês verem, vai ser algo bem tranquilo de resolver. Então vamos voltar aqui. Primeiro vamos rodar o teste, ele vai falhar, dizendo que esse create não existe, e ele precisa receber 2 parâmetros aqui, lá dentro da função. Vou usar aqui o método static, para poder, a propriedade static, né, da classe, chamada de create, e esse método método estático, ele vai retornar para mim um new user, e esse user ele pede um e-mail e um name e um e-mail. Então, name aqui, e-mail do lado de cá. De onde eu vou receber esses caras? Eu vou receber daqui, então name string, e-mail string. Ao fazer isso, se eu voltar no meu teste e rodar, está tudo passando. Porém, o erro continua acontecendo, né? Eu continuo com o mesmo problema dentro dos meus outros pontos aqui, onde eu estou fazendo a construção via new. E para isso, o que eu vou fazer? Venho aqui, esse user ID que eu estou gerando no meu construtor, ele sai, ele não vai ser mais gerado aqui toda vez que eu instancio a minha classe. O que eu vou fazer é que aqui dentro, agora, ele vai gerar esse user ID quando somente eu utilizar o create, e eu vou passar esse user ID como um valor aqui dentro do meu user. Ele já vai começar a reclamar porque que ele pede apenas 2 argumentos e eu estou passando 3, né? Então, o que eu vou fazer é tirar esse user ID daqui e mover para dentro do meu construtor. Faltou uma vírgula, pronto. Agora está tudo funcionando aqui. Se eu voltar lá no meu teste e rodar, está tudo passando. Um outro teste que eu posso fazer aqui para validar é, ao invés de usar através do método estático, é construir const user ID, um ID aqui, fake user ID, só para a gente simular. E eu vou passar esse camarada aqui dentro, mas ao invés de usar o create, eu vou usar o new. Então, toda vez que eu construir um usuário através do new, eu preciso passar um ID. Quando eu não tiver esse ID do usuário, eu estiver construindo um novo usuário de fato para cadastrar, eu uso o método estático create. Se eu vier aqui agora e rodar esse teste, ele vai passar. Inclusive, eu posso até fazer esse mesmo tipo de teste aqui, né? Aqui no meu teste de usuários. Então, vamos ver aqui, ó. Eu quero saber se esse user.userid é igual ao user ID que eu informei. Eu posso tirar esse to be defined daqui, não faz sentido. Tá aí. Então, o meu teste de unidade em cima da minha entidade de usuário está funcionando. Agora a gente vai fazer correções daqui para cima. Primeiro vamos aqui na integração. Então a gente tem aqui a criação do usuário. Como eu expliquei, eu não tenho um ID sendo passado. Se eu quero que o usuário seja gerado com um ID, então ao invés de passar aqui user, eu vou passar .create. Vamos copiar aqui e passar aqui embaixo. E aqui embaixo
esse teste aqui já parou de reclamar, eu não tenho mais nenhuma falha, mas se eu executar, eu continuo com o problema porque dentro lá do meu use case, eu estou retornando os dados do usuário do meu banco de dados aqui fake, por enquanto, e estou usando o new user aqui para poder recuperar esse dado e passando apenas 2 argumentos. Eu preciso passar o terceiro, que nesse caso vai ser .userID. Salvo, volto para o meu teste, executo novamente e está aí tudo funcionando. Vamos rodar todos os testes unitários novamente, né? Então, yarn test int. Vamos ver onde mais a gente tem problema. Agora a gente vai ter um teste falhando aqui no int create user. Vamos lá no create para ver o que está acontecendo. Olhando aqui não tem nenhuma falha. Se eu entrar aqui dentro da minha classe de criação de usuário, né, no use case, eu tenho aqui esse new user falhando. Está acontecendo o mesmo caso, só que aqui um pouco diferente, né, o contrário, que é, nesse caso eu estou gerando um novo usuário, eu não tenho um ID, eu estou criando um novo usuário. Então, ao invés de utilizar o new user, eu vou passar o user.create, salvar, rodar os testes novamente, e aí eu tenho os 4 testes passando sem qualquer problema. Para esse vídeo é isso, eu vou cortar ele aqui agora, a gente ainda precisa fazer mais algumas alterações. Por exemplo, se eu rodar todos os testes aqui, vocês vão ver que eu tenho uma falha acontecendo lá no meu teste end-to-end, mas eu vou trocar, eu vou fazer um novo vídeo porque nós vamos criar mais um método aqui, porque hoje a gente só tem um método de criação, de delete, para exibir apenas um usuário e para atualizar um usuário. Mas eu quero exibir todos os usuários também, porque agora a gente não tem isso, porque hoje o meu método de get aqui eu precisaria passar um ID para dentro dele, e eu acho que vai ficar um pouco complicado de explicar tudo num único vídeo. Então vamos cortar o vídeo aqui agora, e aí a gente segue aí na próxima aula para poder solucionar essa questão aqui desse teste e desses métodos. Vejo vocês no próximo vídeo. Não vamos esquecer de comitar, né? Vamos comitar aqui, então. Vamos colocar entity user with static method updated. Pronto, tá criado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!